Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e no dia de hoje André Ventura apelidou os procedimentos de Luís Montenegro de cavaquismos dos anos 80 e disse que se for preciso ir ao chão, vamos já no dia de hoje. Relembro que eu próprio ainda não tinha tido esta ideia de comparação e acho interessante que os membros emblemáticos ou os líderes do PSD têm características de 8 ou 80 do ponto de vista comunicacional. Ou falam a menos, como é o caso de Cavaco Silva e de Luís Montenegro, ou falam demais, como é o caso de Marcelo Rebelo de Sousa. Peço-vos só que deixem o like neste vídeo, que subscrevam o canal e que, se acharem adequado, aderiram ao plano de apoio ao canal Fachos. É um plano que vocês contribuem para o canal, tornam-se fachos de forma mais oficial, porque caso saibam ou não, se estão à direita do PS, provavelmente vocês têm uma veia fascista, segundo os meios de comunicação tradicionais. Mas enfim, vamos então ao vídeo. Venho-vos mostrar aqui um bocadinho da intervenção do Dr. André Ventura no dia de hoje e que eu acho que é interessante até para vermos, e já agora relembro-vos também, para aqueles que possam não ter ouvido, o Pedro Nuno Santos começou a sua intervenção e quando começou, das primeiras coisas que disse foi apelidar Luís Montenegro de arrogante. Portanto, pelos vistos, talvez seja só Luís Montenegro que está certo. Enfim, vamos então ouvir o início, este bocadinho da intervenção de André Ventura e vamos comentar. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, era importante que hoje se dissesse isto aqui. Não começou bem a sua legislatura no Parlamento. Não começa bem porque vem a um Parlamento onde não tem nada aproximado com nenhuma maioria e diz aos deputados desta Câmara o seguinte: aqueles que hoje viabilizam o meu programa de governo estão amarrados a viabilizar todo o meu governo até ao fim da legislatura. O Sr. Primeiro-Ministro sabe bem que o que hoje acontece e amanhã nesta Assembleia da República é que as forças que poderiam verdadeiramente construir uma maioria lhe permitirão iniciar com a investidura parlamentar esse governo. Mas o Sr. Primeiro-Ministro parece apostado em tudo, para querer derrubar tudo, de qualquer maneira, o mais rápido possível. E por isso quase que diz ao PS e ao Chega: vá, se nos derem hoje cartão branco, têm que dar até ao fim da legislatura. Sr. Primeiro-Ministro, se quiser resolver isto hoje, resolvemos já hoje. Se for isso mesmo que quer, se disser assim, nós queremos ir ao chão já hoje, então é já hoje que se resolve ou amanhã. É já hoje ou amanhã que se resolve. É já hoje ou amanhã. Meus caros, eu acho que isto é importante e eu ouvi há pouco um bocadinho de uma entrevista de um personagem que vocês sabem que eu não aprecio particularmente, chamado Hugo Soares, o novo líder quase unânime da bancada parlamentar do PSD, em que ele dizia basicamente que o Pedro Nuno Santos mostrar-se disponível para viabilizar um orçamento retificativo é uma incoerência enorme, porque vamos relembrar-nos de quem exatamente é que estamos a retificar o orçamento. Estamos a retificar o orçamento do Partido Socialista, que teve como um dos rostos o Pedro Nuno Santos. Portanto, eu acho que é giro, efetivamente, esta análise. Por outro lado, o que eu acho que é importante de referir é: o Pedro Nuno Santos não está propriamente a querer retificar o orçamento, está-vos a dar tempo para se reconstruir, ou seja, está a dar tempo a si mesmo para reconstruir o partido e para daqui a uns meses mandar o governo abaixo, porque esta troca de cartas que muitos apelidaram de Bloco Central, eu acho que não foi nada mais do que uma justificação, exatamente como André Ventura fez, do que uma justificação para daqui a uns meses o Pedro Nuno Santos mandar o governo abaixo, talvez, quiçá, em conjunto com o Chega, e depois dizer assim: bom, eu estive disponível para negociar, mas o Luís Montenegro efetivamente é muito arrogante. E efetivamente Luís Montenegro é muito arrogante. Mas eu considero que estes dois partidos estão a utilizar mais ou menos a mesma estratégia. Porquê é que eu digo isto? O Pedro Nuno Santos fez uma troca de cartas com o Luís Montenegro sobre as medidas populares que basicamente não são medidas muito ideológicas. Portanto, Luís Montenegro facilmente conseguiria convencer a maior parte dos partidos a votar favoravelmente às medidas enquanto medidas e não medidas enquanto parte de um orçamento de Estado. No entanto, o Pedro Nuno Santos adiantou-se e enviou uma carta dizendo que estava disponível para viabilizar e está-se a mostrar disponível para viabilizar o orçamento retificativo. O Hugo Soares, apesar de ser uma pessoa que eu não aprecio mesmo nada, é uma pessoa que não gosto mesmo, acho que é uma pessoa de uma arrogância enorme, e eu acho que em política a arrogância não é uma característica muito boa, em que ele dizia: bom, mas o Pedro Nuno Santos mostra-se disponível para retificar um orçamento que o Partido Socialista apresentou, do qual ele era membro. Um governo do qual ele era membro. Portanto, é curiosa esta posição de Pedro Nuno Santos e não deixa de dizer muito sobre a estratégia que ele se está a propor, e eu acho que isto só confirma a minha tese de que 6, 7 meses estamos em eleições outra vez. É o que me parece. Já hoje ou não? Porque
chantagem é coisa que a Assembleia da República não deve ter. Ora, o Sr. Primeiro-Ministro saiu de umas eleições onde teve um resultado, como sabe, muito parecido, aliás, com o de 2022, em que ficou em igualdade de deputados com o PS e com um partido à sua direita com mais de 1 milhão de votos e com 50 deputados. E o Sr. Ministro vem aqui dizer, não, mas nós não temos que falar com ninguém. Nós simplesmente vamos em frente. Querem apoiar-nos, apoiam-nos. Não querem apoiar-nos, aconteça o que acontecer. Sr. Primeiro-Ministro, olhos nos olhos, coração com coração lhe vou dizer, vai correr mal, Sr. Primeiro-Ministro. Vai correr mal. Mas o Sr. Primeiro-Ministro, inspirado no modelo neocavaquista da vida, acha que é o deixem-me trabalhar que vai resolver as coisas. Eu tenho uma informação para lhe dar, Sr. Primeiro-Ministro. Nem o Sr. Primeiro-Ministro se chama Aníbal Cavaco Silva, nem 2024 é 1985 ou 87 e mais, Cavaco Silva perdeu na sua terra natal as eleições. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, abra os olhos. Cavaco Silva perdeu para o Chega na sua terra, em Boliqueime. Ora, se nem a sua terra ganha, não lhe consegue dar conselhos sobre como é que vai governar. Por isso, tenha a humildade que os portugueses lhe pediram no dia 10. E essa humildade seria a de governar verdadeiramente à direita. Mas não, Sr. Primeiro-Ministro. Quero desde já deixar uma nota que eu acho que é importante se eu quiser ser justo intelectualmente. Eu estive a prestar alguma atenção ao governo do PSD e em algumas das medidas que se propõem fazer, medidas que se propõem aplicar, vamos ver se avançam, mas há efetivamente uma viragem à direita do PSD, até porque eu acho que isso era uma inevitabilidade, tendo em conta que o centro é um espaço que em teoria já não está a querer ser ocupado por ninguém, também tendo em conta que o PS quer tornar o grande partido da esquerda e o PSD está em confronto direto com o Chega para ver qual é que é o grande partido da direita. Mas efetivamente há uma viragem à direita dentro do PSD. Se essa viragem é significativa, não creio. Se o Luís Montenegro se entalou a si mesmo com as suas próprias palavras sobre o não é não, acredito que sim. Se o Luís Montenegro ideologicamente está assim tão distante do Chega, acredito que não. Porque é como vos digo, o Chega é um partido de direita e o Luís Montenegro é um homem que, apesar de algumas propensões ideológicas ou algumas propensões ideológicas não, apesar de algumas propensões parlamentares por causa da sua palavra maldada ter que negociar com o PS, eu não creio que o Luís Montenegro seja um homem de esquerda, ao contrário de Rui Rio, que era assumidamente um social-democrata, não é? Portanto, eu acho que há uma viragem à direita sim, não acho que seja muito significativa dentro do PSD, mas acho que é notória e tem que se assinalar. E esta questão da mudança do símbolo é um sinal de que isso pode mesmo ser verdade. No entanto, é um governo que eu acho que está a prazo, digo isto desde o início e continuo a dizer. Tenho aqui uma notícia para lhe mostrar que acho que se reconhecerá. O governo deu sinal político com 60 medidas e priorizou o Partido Socialista. Está aqui, o homem que ia varrer o socialismo de Portugal. O homem que dizia que este era o pior governo que por ali andava, foi pôr-se nas mãos daquela bancada e daquele grupo político. É impossível. E por isso, eu não consigo compreender muito bem como é que o Sr. Primeiro-Ministro, que diz que está tudo errado no PS, mete 32 medidas do PS no seu programa. 32! Ó, Sr. Primeiro-Ministro, do PS nem é zero, é menos, é negativo. Não se mete nada. É zero. Não se mete nada. Bom, e termino aqui. Há mais uma parte grande da intervenção de André Ventura. Percebo porque é que o André Ventura diz isto mediaticamente. Percebo também que não faz sentido nenhum o Luís Montenegro, que se quer apresentar como oposição ou como solução para o Partido Socialista, incorporar metade das 60 medidas vindas do Partido Socialista. No entanto, percebo que lhe dê jeito do ponto de vista parlamentar e do ponto de vista das negociações. Agora, com o André Ventura, sobre esta última parte discordo, obviamente, que tem a ver com a questão de e tal do Partido Socialista não se põe nada. Não, o Chega tem atividade que mostra o contrário. Já aprovámos medidas do PCP quando havia necessidade, quando se via qualidade nas medidas, e eu acho que isso deve continuar a ser feito. Mas isto é a minha opinião, não depende de onde vêm as medidas, porque eu não quero apagar o fogo, não quero combater o fogo, que foram as linhas vermelhas que fizeram ao Chega
e a cegueira ideológica com que trataram o Chega. Não quero combater da mesma forma o Partido Socialista. Eu quero que o Partido Socialista seja precisamente responsabilizado pelas medidas que conseguiu aprovar. É essa a diferença. Porque eu acho, honestamente, que o Partido Socialista, quando confrontado com os resultados das suas ideologias e ideias implementadas, tem que pedir desculpa ao país. É o que me parece a mim. Mas bom, meus caros, tirando esta discórdia que tive com o André Ventura, mas faz parte, é o que é. Gostei da intervenção, estive a ouvir outros líderes parlamentares, estive ao bocadinho a ouvir também a Catarina Martins com o Miguel Morgado durante a hora de almoço. Não sei porque é que ainda me predisponho a esse tipo de exercícios, não pelo Miguel Morgado, que é uma pessoa que aprecio bastante, mas ouvir a Catarina Martins não é propriamente a coisa mais satisfatória do planeta. Mas enfim, peço-vos só que deixem o like neste vídeo se ainda não deixaram, que subscrevam o canal, têm as minhas redes sociais todas na descrição e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.